Olá pessoal, tudo tranquilo? Depois de mais ou menos um mês aí fora de atividade, voltamos aqui nossas receitas e vídeos. E por causa de um trabalho novo que eu tenho agora, eu estou passando muito tempo mais na cozinha, então não tenho mais tanto tempo em casa como tinha antigamente. Então nosso canal está um pouco parado, mas no futuro vai voltar aí, se Deus quiser, com mais receitas. Mas como eu prometi para vocês já, eu vou colocar mais ou menos, talvez 2 receitas. A primeira com certeza, porque eu vou fazê-la hoje, que é o Lebkuchen. E se tudo der certo também eu vou publicar, talvez semana que vem. Eu espero que dê certo o Stollen, que é tipo um panetone natalino daqui da Alemanha. Então, os ingredientes são bem simples. Eu tenho 4 ovos, eu tenho 100 ml de óleo, 200 gramas de açúcar mascavo, 400 gramas de mel, tenho 4 colheres de sopa rasas de cacau. Aqui eu tenho 4 colheres de chá de fermento químico. E também tem aqui uma mistura de temperos, que a gente aqui na Alemanha chama de tempero para Natal. Essa descrição aqui eu vou colocar no site, tem a descrição, vai estar um link na descrição do vídeo. Aqui eu tenho 1 kg de farinha. No caso aqui eu faço a receita grande, que eu não vou fazer uma preparação legal depois com ela, mas se você quiser dividir pela metade, fazer a menor quantidade também, não tem nenhum problema. Então a tática aqui é misturar tudo até formar uma massa homogênea. Beleza? Se não tem batedeira, faça na mão também, não tem nenhum problema. Uma coisa também que eu comecei a bater ela na máquina, só que a massa ficou muito pesada para a máquina, eu joguei ela aqui na batedeira. Você repara que ela começa a parecer ter uns farelos e etc. Mas pouco continuar amassando ela aqui que ela vai unir, vai virar uma massa homogênea. Porque às vezes a farinha demora um pouco para absorver os líquidos da massa. Então você pode pensar que está enfarinhado demais, mas não está não. Continua amassando aí, quando a farinha absorver todos os líquidos, a massa vai ficar bem mole. Por isso que ela tem que descansar depois na geladeira. Muito bem, pessoal, depois de amassar a massa um pouco, você vê que ela vai ficar, né, vai ficar um pouco grudenta. Quando estiver amassando ela, ficar com muita farinha, você vai achar que não vai dar certo, não se preocupe, continua amassando, vai com força, que ela vai absorvendo devagarinho os líquidos, e ela vai ficar a massa bem legal, como está aqui agora. Só que o legal da massa aqui, nós vamos colocar ela para descansar. Então eu tenho aqui um plástico filme, vou levar para a geladeira, deixar ela descansar por pelo menos 2 horas, que vai absorver um pouco os temperos, etc. também, que nós colocamos aqui na massa, e também absorver um pouco mais a farinha dos líquidos, vai ficar legal para a gente abrir depois. Muito bem, turma, depois a gente deixou a massa 2 horas, fiz ela ontem à noite, deixei ela a noite inteira, para apurar mais os sabores, a massa, etc. Então aqui no resultado final, a geladeira vai ficar bem dura e bem firme, que é o que ela deve ficar mesmo. Vamos fazer o seguinte agora aqui. Com essa massa Lebkuchen, geralmente são biscoitos pequenos, geralmente a gente tem moldes, tipo esses estrelas, tem alguns moldes de alguns animais, trens, etc. Esse que é o tradicional, você vai cortar pedacinhos pequenos e fazer. Mas hoje eu vou mostrar vocês como fazer um Lebkuchen Haus, que é uma casa feita com biscoitos, que aqui é muito tradicional na Alemanha, que é super show de bola. E o que a gente fez primeiro aqui foi, eu tenho os moldes, aqui são o tamanho do teto da casa, fiz 2 vezes. Aqui eu tenho 2 paredes, aqui eu tenho apenas moldes para chaminé. Todos os detalhes, o tamanho certinho, etc. vão estar no site receitesvideos.com, vai estar embaixo na descrição do vídeo aí. É só clicar no link, ter todos os detalhes, o tamanho certinho das que eu fiz, para ficar mais fácil para vocês. Então com essa massa aqui eu vou fazer primeiro, vou acrescentar um pouco de farinha. Como serão 3 partes, 2 partes para o teto e uma parte para as 2 paredes, que são menores. Então eu vou partir a massa em mais ou menos 3 partes. Então aqui eu vou abrir no tamanho da massa que eu medi. Então depois de por exemplo, depois que eu abri um dos terços da massa, que é um dos maiores, você vê que você tem o molde. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui, exatamente o tamanho que você quer. E a partir dele nós vamos assar um dos telhados, fazer o mesmo 2 vezes, para nós fazer nossos moldes, beleza? Essa massa que sobra, nós vamos reutilizar ela, só vamos amassar de novo, pode abrir ela de novo sem nenhum problema. Não vamos precisar dela daqui pra frente. Então a tática que eu vou fazer, vou bem devagarinho, vamos usar as 2 mãos
transportar a massa. Vamos jogar ela aqui. Melhor maneira é você usar um papel manteiga por baixo, que ele não vai grudar, vai ser um espetáculo. Então aqui eu vou colocar 130 graus por mais ou menos 10 minutos. Beleza? Então com essa outra massa eu vou fazer uma das paredes, vou fazer a chaminé, que são dois desses, um desse, dois desses e um desses, que dá a chaminé. E o que sobrar da massa nós vamos amassar, juntar com o resto, abrir de novo e fazer a outra parede. E é claro também que no caso da porta, eu vou separar a porta, eu vou assar ela separada também. Depois nós vamos fazer uma cola com clara de ovo e açúcar impalpável. Nós vamos colar de volta aberta na nossa casinha, então vamos separar ela também direitinho. Então a massa que sobrou a massa, nós vamos somente amassar ela de novo aqui. Somente para reunir ela. Lembrando sempre, tipo, começou a grudar, coloca a farinha, vai virando a massa quando você vai abrindo ela. Que quando você abrir ela bem fina, se ela estiver grudada no fundo, você não vai conseguir tirar ela inteira da maneira que ela deve sair. Tem grande probabilidade de você quebrar a sua massa. Então abriu um pouco. Vai colocar um pouco de farinha. Vamos girar a massa que vai ficar mais fácil. Então aqui vamos fazer a segunda parede da casa. Repararam que a primeira eu fiz a porta, mas a segunda porta vai ficar inteira, porque vai ser o fundo da casa. Nós vamos só cortar aqui, deixando a porta com a casa. Também com a massa que sobrou, nós temos algumas dessas cortadores aqui no formato de um alce, de estrela, etc. O resto da massa eu vou cortar ela toda, fazer pequenos biscoitos para decoração depois da casa também. No caso, se você tem algum diferente em casa, também use, vai ser legal para sua decoração também depois. Os Lebkuchen tradicionais são feitos dessa maneira. Geralmente você faz alguns desenhos, você corta, etc. Essa é a maneira tradicional. Depois eu vou mostrar como fazer decoração, que também vai para a decoração da casa. E além da porta que eu vou tirar aqui, vou fazer duas janelas, uma grande e uma pequena. No caso que eu vou fazer formato de estrela, que é o formato que eu tenho em casa, mas você pode fazer formato diferente também que você queira também, ou fazer também a decoração quadradinha, abrir um quadradinho também aqui em cima, aí eu vou usar aquela criatividade sua, né? Qual que você achar mais interessante. Então a primeira massa está pronta, ficou 10 minutos no forno. Você quer ficar bem firme, já está um pouquinho macia, mas ela vai endurecer quando ela esfriar. Eu tenho uma grade aqui, no caso eu vou só jogar na grade para esfriar. Enquanto eu faço as outras massas, essas antigas vão esfriando, que é o tempo certo para fazer todas elas. Beleza? Muito bem, turma. Aqui eu tenho duas claras. Aqui eu tenho 300 gramas de açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável. Então para clara, 150 gramas de açúcar. E tem que ser esse tipo de açúcar, não pode ser açúcar refinado ou outro tipo de açúcar que não vai ficar tão legal. Vai ajudar na consistência, principalmente o amido que esse tipo de açúcar possui. E uma coisa também que eu estou usando aqui, claro, vou usar clara crua, ela vai continuar crua, mas pela grande quantidade de açúcar aqui, pra mim, eu estou tranquilo. Mas eu quero que você não coma a clara crua, por causa do salmonela, etc. Você pode fazer um famoso merengue italiano, você faz uma calda a 118 graus, para jogar enquanto você faz o merengue, que vai matar suas bactérias todas, beleza? Então a tática aqui, vou bater até a metade, quando formar mais ou menos uma espuma legal, eu vou acrescentando a farinha aos poucos até dar formar nossa massa, vai ser nossa cola para casa. Mas já formou uma espuma legal. A tática é não jogar açúcar todo de uma vez, nós vamos jogando aos poucos e mexendo, aos poucos mexendo, divida pelo menos em 3 vezes. Então pessoal, depois a nossa massa esfriou, a primeira tática aqui, vamos usar o essa cola aqui, né, que foi o açúcar impalpável junto com a clara de ovo. Vamos espalhar ele aqui. Bem, a tática aqui é você simplesmente jogar aleatoriamente as suas decorações, etc. Mas o Lebkuchen que eu não uso para decoração, aqui eu tenho essa mesma coisa com açúcar, esse glaçado com açúcar e clara de ovo. Também nós vamos deixar ele aqui com um pouco dele, tá vendo? Nós vamos mergulhar aqui
a nossa decoração. Então, para servir os Lebkuchen sozinhos, eu vou decorar ele da mesma maneira, vou servir eles separados, bonitinhos assim. Essa é a decoração inicial dele. Mas no nosso caso, vamos fazer nossa casinha aqui de Lebkuchen. Então, a tática aqui também, um detalhe bem importante, é você fazer os tetos primeiro. Porque essas decorações todas que você coloca em cima do teto, ele tem que secar. Essa massa vai secar, vai grudar de verdade. Aí você fica mais fácil de manusear sem estragar o teto da casa. Então primeiro faz o teto, deixa o teto secar pelo menos 30 minutos. Depende do clima aí da sua cidade. Eu vou só circular. Que no caso primeiro eu fiz com bico maior, depois fiz com bico menor, aí também varia a sua criatividade também, o que você prefere e faz da maneira que você goste, né? Então pessoal, para a parte da frente da casa e da parede de sustentação da frente da casa e da parte de trás, eu só molhei os biscoitos, ou que você usar a decoração, só molhei no nosso glaçado de açúcar e colei aqui diretamente, vou deixar essa parte mesmo em branco, e que eu tenho a chaminé também. A chaminé eu vou molhar ela toda também aqui no nosso glaçado. Então pessoal, agora chegou a hora da montagem de verdade, né? Vamos montar essa casa em pé. Então a tática primeiro aqui, nesse caso vamos fazer a casa sem um chão. Então eu vou montar a casa onde eu já vou transportar ela, que vai ser nesse pedaço de madeira aqui. Mas no caso, se você transportar a casa para outro lugar, etc, quer fazer uma decoração em outro lugar diferente, você pode fazer com esse, por exemplo, faz com um lado, você faz um chão inteiro para a casa também com essa massa. É claro que você vai precisar de mais massa do que eu fiz aqui, mas você pode fazer um chão para massa e montar a casa em cima desse chão também de Lebkuchen. No meu caso aqui não tem chão a casa, né? Então a primeira parte da frente da casa, eu vou jogar aqui o mesmo deglaçado, né? Então também vamos poder colocar abaixo também, no caso você vai colar no chão da casa. Como eu mostrei na outra parede, nós vamos mostrar todo lado. Embaixo também, vamos tirar e vamos acrescentar aqui no lugar dele. Ele vai ser o suporte do outro telhado. Lembre sempre de conferir que está bem alinhadinho direitinho. Tá vendo que sobrou esse espaço aqui adentro? Vou acrescentar ele com mais açúcar também. Para quando ele secar, o telhado ficar com certeza grudado. Agora mais pelo menos meia hora até que vai secar o açúcar e vai colar o telhado no resto da casa. Então, depois que as duas bases secaram, eu tirei a parte de dentro e encaixei o outro telhado do outro lado. Você vê que tem todos os buracos que tinha, que eu encontrei, eu tampei todos eles com essa nossa argamassa, né, de açúcar em todos os buracos. Quando ele secar vai ficar bem firme, vai ficar bem legal. Então, depois ficou mais ou menos uma hora, já me secou bastante açúcar, já segurou tudo tranquilo. Agora eu vou fazer uma decoração, vou segurar a porta também aqui. Vamos colar ela aqui entreaberta. Bem legal. Aqui no caso a chaminé, eu fiz a mesma coisa. Eu passei a nossa argamassa aqui de açúcar, eu passei nas bordas dela, deixei ela aqui, ela segurou tranquilinho. Eu tenho um bracinho de algodão, vou fazer uma decoraçãozinha aqui pra chaminé, ficar bem legal. E com a parte de cima aqui, você vê que tem uma pequena diferença entre os espaços. Eu vou cobrir ela com açúcar também. Vou fazer uma... Muito bem, pessoal, tá aí o nosso Lebkuchen House, que aqui é muito tradicional aqui na Alemanha para o Natal. Eu acrescentei aqui no caso dela alguns açúcar impalpável por cima para dar um efeito mais ou menos de neve. Ele fica bem legal. Tem aqui uma chaminézinha aqui, eu coloquei um algodãozinho também. As decorações em geral, vocês ficam a essa critério, como eu já disse.
Mas sabe que você fica mesmo muito simples de fazer, muito tranquilo, só basta um pouco de paciência, não tem muito problema. No caso desse glaçado de açúcar, que essa decoração que a gente fez também usamos para grudar as partes do biscoito, para segurar a casa. Se ele ficar um pouco mole, coloca mais açúcar nele, para até dar a consistência que você acha interessante. E acho que vai dar a funcionar bacana. O tradicional Lebkuchen é assim, que é servido, que é com esse açúcar e algumas decorações em cima. Também fica por sua conta as decorações em geral, principalmente o sabor da massa, quando ela sai do forno, com esse monte de tempero que ela tem, dá um aroma super legal, um sabor muito bacana. Então, é isso aí. A receita completa, os tamanhos da casa, as dimensões, os bicos que eu usei, todos os detalhes, todos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um link para o site nosso, receitasvídeos.com. Você vai lá e confere todos os detalhes que você perdeu. Vai estar tudo lá bem detalhado. Se caso ainda continua alguma dúvida, pode me enviar um correio também, romerobicalho@receitasvídeos.com, também não tem nenhum problema, que eu responderei todos os correios que eu recebo. E, mais um detalhe, gostou? Curte, compartilha. E é isso aí. Abraço e até a próxima.